A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à história de Noé, segundo a novela Gênesis, mas contada com foco nos versículos da Bíblia. Estamos no momento em que o dilúvio parou, a arca fica submersa lá pelas águas, e o momento em que Noé e sua família percebem que as águas pararam, que parou de chover, que eles ficam esperando poder sair da arca. Leva alguns dias, na verdade leva meses para isso acontecer. A novela dá a entender que leva alguns dias, mas na verdade leva meses para isso acontecer, para as águas baixarem. Então nós vamos acompanhar um pouco desse período de forma rápida, enquanto Noé e sua família esperam. Então, se você estiver gostando dessa série de vídeos, não esquece de curtir esse vídeo aqui, comentar aqui embaixo o que você está achando dessa série, compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscrever-se aqui no canal, caso você não seja inscrito, e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Amém? Então, bora lá continuar a assistir a história de Noé, segundo a datação novela Gênesis. Mas lembrem-se, os versículos assim são apenas de acordo com o que está na Bíblia. Qualquer coisa além disso, histórias aleatórias, não serão colocadas aqui dentro desses cortes. Amém? Bom, esse aqui foi o momento em que as águas do dilúvio pararam. Aqui mostra o céu já mais aberto. E, de fato, as águas demoraram bastante para serem sugadas, né? Para ecoarem da terra. E aqui também mostra que a família Noé sentiu o impacto. Mas eu acho que as águas ainda estavam um pouco acima dos montes para que eles pudessem sentir a arca, né, travando no Monte Ararat. Então, vamos apenas seguir o que está na Bíblia para vocês terem mais ou menos uma noção do que realmente aconteceu naquela época. Capítulo 8 de Gênesis. Diminuem as águas do dilúvio. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar o vento sobre a terra e baixaram as águas. As águas não baixaram aqui na novela, mas vão baixar em breve. Lembrando que na novela as coisas acontecem bem mais rápido, às vezes mais demoradas do que de acordo com os versículos da Bíblia, mas vou sempre acompanhar essa história de acordo com os versículos da Bíblia. Amém? O que aconteceu? Paramos. Eu acho que a arca parou no cume de algum monte. Eu retirei dessa cena aqui a trecho desnecessário do Cão, da esposa dele, discutindo como é que ele sabia, porque eles tinham que sair correndo da arca e não acontece nada disso na Bíblia. Todos eles têm uma certa cautela e sabem que é preciso esperar. Diferente desses personagens tão boos aí na novela. Não retrataram tão bem como eram os filhos de Noé. Então vamos seguir aqui de acordo com o que está na Bíblia. Amém? Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. Ou seja, levou alguns meses aí, né? Aqui na novela isso não aconteceu ainda, então nós vamos acompanhando conforme forem os acontecimentos. Seguiremos acompanhando o trajeto, a história de vida de Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Amém? Não falei pra vocês que às vezes essa novela é um pouco adiantada, um pouco atrasada e às vezes até segue uma ordem inversa? Bom, o detalhe é que aqui o Noé falou que a arca poderia ter parado sobre o alto de algum cume, de algum monte, só que em nenhum momento a Bíblia cita montes ou cume, pelo menos até a história de Noé, o que me leva a acreditar que os montes só passaram a existir após o dilúvio. Vocês podem ler na Bíblia de vocês, não há menções a montes ou a cumes, pelo menos a montes, montanhas,
até o dilúvio, até depois do dilúvio, até a história de Noé. Então, o que me faz acreditar que, de alguma maneira, o dilúvio pode, de fato, ter mudado a geografia ao redor do mundo. Então, vamos continuar aqui segundo o que está na Bíblia. Amém? No dia 17 do 7º mês, ou seja, não no mesmo dia como mostra aqui na novela, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, que inclusive atualmente no nosso mundo moderno se situa no país chamado Turquia. E as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ou seja, como eu falei antes, montanhas não eram mencionadas, pelo menos até esse momento, na história da Bíblia. Que fique bem claro isso. Mas que bom que pelo menos aqui nessa parte a novela procurou e conseguiu até demonstrar um certo grau de fidelidade ao que está escrito na Bíblia. Por quê? Vem acompanhar esse versículo aqui comigo. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Ao cabo de 40 dias, a novela dá a entender que foi no mesmo dia em que eles perceberam que a chuva parou e que a arca ficou acima de um monte. Isso é o que a novela dá a entender, porém aqui Noé esperou 40, Noé teve que esperar mais ou menos uns 40 dias. Depois disso ele soltou o pombo, o corvo e o pombo. Então continuemos aqui. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Como as águas aqui não se secaram, então nós vamos acompanhando as cenas para ver quantas vezes isso ainda vai acontecer. Acho que vamos ter que esperar mais um pouco até as águas baixarem. Bom, a novela aqui só mostrou uma vez o corvo indo e voltando, só que a Bíblia deixa bem claro que o corvo ia e voltava, e aparentemente não encontrava a terra seca. Então, agora nós vamos ver o que vai acontecer. Se o Noé vai ficar apenas esperando, ou se vai definitivamente soltar a bomba também. A pomba, né? Pra ver se ela consegue encontrar terra seca. Então, aguardemos mais um pouco. Você vai ter que ser muito corajosa, viu? Ninguém sabe como estão as coisas lá fora. Mas a gente precisa de você pra contar tudo. Então, é pra você ir e depois voltar. Uma pausa para esse momento tão fofo do Jafé. Não me engano, sei que é o Jafé. Com os animais na arca. Isso não tá na Bíblia, é claro. Eu sei que eu falei que ia focar nas histórias da Bíblia, só que eu achei tão fofa a maneira como o Jafé trata os animais. Porque, na minha opinião, independente de um animal ser agressivo ou não, eu acho que todos os animais deveriam ser tratados assim, com amor e carinho, porque não tem nenhuma criatura viva que não receba amor, estando machucado ou não, que não receba amor, que não consiga retribuir esse amor. Não estou falando sobre os animais serem fofinhos com a gente, como por exemplo leões, esses que são carnívoros. Eu sei que atualmente eles seriam agressivos conosco porque faz parte da natureza deles no momento. Só que ainda assim, quando possível, eu acho muito bacana quando as pessoas demonstram carinho pelos animais nos momentos em que menos se espera. E essa maneira do Jafé tratar os animais com carinho, com amor especial, isso acontece em vários momentos durante esse dilúvio, só que eu não quis ficar mostrando isso porque não é o foco, mas aqui especificamente eu achei tão fofo que eu quis deixar esse trecho mesmo estando na Bíblia. Então vocês me desculpem, tá? Se essa pomba retornar, é porque ela não encontrou terra seca. Agora sim chegamos ao ponto e ao momento em que finalmente Noé vai soltar a pomba. Então vamos acompanhar essa cena aqui de acordo com o versículo na Bíblia em Gênesis. Lembrando que é Gênesis capítulo 8 no caso aqui, versículo 8 também. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas o que será que aconteceu quando ele soltou a pomba? Vamos verificar assistindo a cena e em seguida confirmando com o versículo. Amém? Estejam preparados.
Antes de trazer o versículo, um pequeno adendo aqui. Para as pessoas que possam achar estranho o fato de Noé ficar olhando assim, sem conseguir olhar direito para a luz, para a claridade, lembrem-se de que ele ficou bastante tempo sem ver a luz do sol. Foi durante um mês que eles ficaram presos na arca, por causa dos 40 dias e 40 noites chovendo. E depois ficaram um bom tempo dentro da arca, tendo que esperar até as águas baixarem. Ou seja, foi um mês sem ver mais nada além deles mesmos, né? Esposa, filhos e noras. E ele contando apenas com, provavelmente, algum tipo de coisas que eles tivessem lá que fizesse fogo, que fizesse claridade para eles. E depois, mais um longo tempo, esperando até que as águas baixassem. Ou seja, Noé não ficava andando em cima da arca todos os dias. Ele ficava cuidando das coisas dentro da arca. Então, é normal que após um bom tempo sem ver a luz do sol, a primeira reação da pessoa é ficar assim. Porque o sol, a claridade, não só em cima da claridade, acaba machucando um pouco os olhos. Então, vamos agora ver essa cena aqui de acordo com o versículo da Bíblia. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Então lembre-se, não levou dias, levou meses para que as águas baixassem. Não foi um tempo rápido, foi um tempo em que basicamente Noé e seus familiares ficaram praticamente sem olhar para a cara do céu. Voltou! Tá vendo só como é bom acompanhar as cenas de acordo com a Bíblia? A Bíblia fala aqui bem claro que Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca, enquanto que aqui a cena mostra quem? Jafé, o filho mais novo, pegando a pomba e recolhendo para si. Tá vendo como nem sempre a novela é fiel? É bom acompanhar sempre por aqui. Porém, nós ainda teremos que esperar um pouco mais até que realmente dê tudo certo. Não sei como é que a cena vai seguir agora, mas vamos ver se eles vão continuar mantendo a fidelidade em algumas coisas ou se vão fazer do jeito deles de vez. Deixa eu ver, meu filho. Ela voltou do mesmo jeito que saiu daqui. É sinal de que ela não encontrou a terra seca. Precisamos esperar mais. Eu só consegui imaginar o quanto isso não deveria ser desanimador para todo mundo ali dentro. Ficar por mais de um mês ali sem ver a luz do sol e mesmo com o céu claro, talvez com nuvens mais claro, e ainda com as águas tão acima, ter que esperar sem poder ter a chance de pisar na terra seca novamente, esperar, até que a água pudesse baixar e eles pudessem sair da arca. Então, eu acho que isso devia ser bem desanimador para todo mundo ali dentro, mas Deus não trabalha de maneira apressada. Ele tem o tempo dele para fazer as coisas. Deus faz milagres de forma rápida, só que às vezes algumas coisas acontecem simplesmente no tempo em que ele determina. Por exemplo, a água daquela chuva que deu por mais de um mês escoar por toda a terra. Não era uma chuva que escoaria fácil, afinal de contas ficou durante 40 dias e 40 noites chovendo. Se às vezes em algumas partes do mundo, assim como aqui onde eu moro, alguns poucos minutos de chuva são suficientes para alagar lugares, imagina uma chuva que dura um mês, em uma semana, e chove durante o dia e durante a noite, durante o dia e durante a noite. É chuva que não acaba mais. Por isso recebeu o nome da época de dilúvio e não de chuva. Antes de comentar, eu quero ler o versículo para vocês e depois comentar. Esperou ainda outros 7 dias, como a gente viu aqui nessa cena, mostrando ali em cima 7 dias. E de novo, soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, como a gente viu na cena aqui agora, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé, que as águas tinham minguado de sobre a terra.
E você aí, às vezes, esperando um grande milagre, uma coisa grandiosa, que é um sinal de esperança. Às vezes, Deus trabalha de uma forma misteriosa e mostra apenas uma pequena coisa para você, que significa justamente esperança. Esse raminho foi o suficiente, o raminho de oliveira, para que Noé entendesse que havia parte de terra seca em algum lugar por ali. Ou seja, às vezes Deus vai trazer um raminho de oliveira para sua vida. Porque Deus não precisa trazer coisas grandiosas para sua vida para te mostrar que há esperança. É sempre nas coisas minúsculas que Deus te mostra a esperança. Não espere coisas grandiosas. Se Deus te trouxer um raminho de oliveira, quer dizer, esse raminho de oliveira é o suficiente para dizer há esperança. Sempre haverá esperança. As águas minguaram sobre a terra! As águas minguaram sobre a terra! As águas minguaram sobre a terra! E agora, para encerrar essa parte, o último versículo aqui. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Agora, no próximo vídeo, veremos o Noé e sua família se estabelecendo em algum lugar ali por perto. Após as águas minguarem, é claro. Esperar mais um tempo até as águas minguarem mais completamente. E então, após isso, aconteceram coisas boas e coisas ruins. Entre as coisas boas, ele se multiplicando mais. E entre as coisas ruins, sendo amaldiçoado. Mas isso fica pro próximo vídeo. Os próximos vídeos, inclusive. Amém? Eu espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos até aqui, focados exclusivamente nos versículos da Bíblia, sem aquelas encheções de linguiça que geralmente tem nas novelas. Se vocês estiverem gostando, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo o que você está achando, o que você gostaria que eu mudasse, o que você gostaria que eu melhorasse. Compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscrever-se aqui no canal, caso você não seja inscrito, e ativar as notificações para receber mais vídeos abençoados como esse aqui. Muito obrigada por você ver esse vídeo aqui até o final. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchauzinho! E até os próximos vídeos, com mais recortes da novela da Bíblia. Amém.